Queridos e amados irmãos, gostaria aqui de estar compartilhando mais uma palavra do Senhor. Eu gostaria que esse vídeo eu pudesse ficar aqui meia hora, 20 minutos, mas eu não vou poder porque eu estou indo para o serviço, daqui a pouco já está dando meu horário. Irmãos, é o seguinte. Em primeiro lugar, gostaria de deixar bem claro que eu não tenho nada contra católicos. Muitas das vezes a minha indignação é contra os líderes que ensinam erroneamente, né? Eu vou falar coisas aqui que um pastor talvez não teria coragem de falar, alguns, né? Alguns, mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo, não é aquela que fica rodando, pulando, quebrando banco dentro de igreja, né? A pessoa cheia do Espírito Santo, ela fica indignada quando ela vê o povo indo no erro, o povo aprendendo aquilo que é errado, né? E aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles não ficam acomodados. Irmãos, a igreja não foi chamada para ficar acomodada. Ela foi chamada para quê? Ela foi chamada para incomodar o inferno. Ela foi chamada para incomodar o inferno. Como assim, Vinícius? Ela foi chamada para incomodar o inferno, para denunciar o pecado, né? Para pregar o evangelho do reino de Deus. Nesse sentido, incomodar o inferno. Ela foi chamada não para ficar acomodada, mas para tomar um posicionamento diante do pecado. A igreja não pode fazer assim para o pecado. Então a minha indignação, como foi a indignação de Jeremias, de Isaías, né, de Amós, de Jesus, de Paulo, de Pedro, esses homens pregaram o evangelho do reino de Deus, mas eles também ao mesmo tempo defenderam a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Qual verdade? A verdade da palavra de Deus. Lá em Gálatas 4:16, Paulo ele diz assim, ó: fiz-me vosso inimigo por vos dizer a verdade. Por quê? Porque os homens hoje, os líderes, na sua grande maioria, o Brasil é um celeiro de falsos profetas, assim como na África também. Esses líderes, na sua grande maioria, ensinam coisas para o povo que Deus não mandou ensinar. Hoje é dia 2 de novembro de 2020, 5h34. Hoje o dia todo foi repleto de pessoas indo ao cemitério. Fazer o que, Vinícius? Rezar, orar pelos mortos. Mas a Bíblia, ela nos manda, ela nos orienta, ela diz que é para nós fazermos isso. A Bíblia diz em primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, verso 5, o seguinte, nós vamos ler agora, mas primeiro eu gostaria de dizer isso para você, porque o homem e a mulher cheia do Espírito Santo, o homem cheio do Espírito Santo e a mulher cheia do Espírito Santo, não fecham os olhos para essas coisas não. Talvez, como eu disse aí no começo, eu acho que eu disse, né, porque minha cabeça trabalha à noite, ela fica a 1000, né, então o que acontece? Muitos se acovardam, por quê? Para defender um viés denominacional. Talvez o pastor está atrelado a uma denominação. Mas aqui eu não tô aqui para me falar das minhas convicções teológicas, dogmáticas, né? Eu não estou aqui para defender um viés de um prédio. Eu estou aqui para defender a palavra de Deus. Meu negócio não é dinheiro não, meu irmão. Meu negócio é reino dos céus. Eu sei que o tempo está se esgotando. Tudo vai ser queimado, tudo vai ser destruído. Essa terra não vai ficar pedra sobre pedra aqui não, meu irmão. Isso aqui tudo vai ser destruído, tudo vai acabar. Carro vai embora, casa vai embora, né? Então, o que a palavra de Deus diz aqui, ó? Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 5. Será que a gente pode ser intercessor para interceder a Deus, para Deus salvar alguém? 1 Timóteo 2,5 diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador, ou seja, aquele que faz a intermediação, né, para salvação entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, ou seja, de salvação por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Então, o único que pode nos redimir, que pode interceder a Deus por salvação, se chama Senhor Jesus Cristo. Essa história de que a pessoa morre, agora foi para o purgatório. O que é o purgatório, Vinícius? Eles dizem que é o lugar onde a pessoa fica num estado onde ela está sendo purificada, para depois entrar no reino de Deus. Enquanto isso, os seus familiares estão aqui na terra oferecendo orações, oferecendo indulgências, dando esmolas, para que essa pessoa saia deste local. A Bíblia ensina isso. Eles têm a Bíblia, um livro que não está aqui, ó.
no Cânon Sagrado, que é um livro apócrifo, segundo Macabeus, capítulo 12, vai falar sobre essa oração pelos mortos. Mas por que não está aqui na nossa Bíblia, né? São 66 livros. O que é considerado está aqui. O resto é considerado apócrifo. Mas eles fazem o que? Eles torcem a palavra de Deus. Tudo isso com o intuito de enganar o povo. O diabo não vem de chifre, o diabo não vem de rabo. Paulo, ele diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 11. Ele diz assim, ó, porque não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E também não é de se admirar que os seus ministros, os ministros de quem? De Satanás, se transfigurem em ministro de quê? De justiça. Então, o homem, muitas das vezes, para levar uma pessoa para a doutrina, para o ensinamento errado, para levar essa pessoa para o buraco, ele não vai vir pregando as doutrinas, falando as coisas ruins. Não, ele vai vir pegando uma verdade aqui, outra verdade ali, um versículo isolado ali, né? Aparentando ser um homem de Deus, aparentando ser uma mulher de Deus. Mas ele fica enganando as pessoas. Pegando versículo isolado aqui, ele não faz uma teologia sistemática da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus também diz. Em Salmos 49, 7, 8 diz assim, ó, nenhum deles, de nenhum modo, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles. Por quê? Porque só Jesus pode fazer isso lá no Novo Testamento. Ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate. Eu posso pagar, eu posso dar casa, eu posso dar carro na igreja, que isso aí não vai tirar ninguém de purgatório não. E nem existe esse negócio de purgatório na Bíblia. Não existe esse lugar intermediário onde as pessoas ficam. Olha o que diz o 8, ó, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, a redenção do homem é caríssima e não poderia ser paga com ouro, com prata. Por quê? Porque em primeira carta de Pedro, né, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata com ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado contaminado. A única coisa que pode salvar o ser humano, redimir o ser humano, se chama sangue de Jesus Cristo. Porque aqui, como aqui em Salmo 49, fala que é coisa caríssima a redenção da alma do homem. Como a gente leu agora em Pedro, prata ou ouro não pode comprar. Isso é uma tradição, isso foi criado pela igreja, esse dogma foi criado pela igreja católica, meados do século XIII. Meados do século XIII para cá foi inventado purgatório, foi inventado reza pelos mortos. No século XIII, oficialmente foi escolhido o dia para rezar pelos mortos. Olha o que a Bíblia também diz.